Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio da nossa série sobre ansiedade. Depois dessa série, gente, eu garanto para vocês que vocês nunca mais vão ser os mesmos com relação à ansiedade de vocês, porque o conhecimento é libertador. Isso é uma das coisas que eu falo muito e prego 100% nas redes sociais e aqui com os meus pacientes. Porque o nosso cérebro, olha lá, o meu. Opa, deixa eu ver pra cá. Ah, ó, opa, pra cá. O nosso amiguinho, né, o cérebro, ele precisa de conhecimento para poder evoluir, porque ele é um órgão perfeito, ele é um dos órgãos mais poderosos e importantes do nosso organismo. Mas ninguém dá essa atenção para ele, na verdade tem gente que até esquece que tem ele dentro da cabeça. Mas no vídeo anterior nós falamos sobre a ansiedade, o que é a ansiedade, qual a diferença entre medo e ansiedade. E qual foi a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que o medo é um alarme no nosso organismo. Ele é um processo cognitivo, ele já é instintivo, nós temos esse mecanismo, né, cognitivo de alarme, de alerta, ele acontece na essência da humanidade desde os primórdios. É um mecanismo de proteção, né? O medo ele já é um instinto, um processo cognitivo de alerta que nos coloca diante das situações de perigo com um posicionamento de precaução, de alerta, né? De prevenção e tudo mais. E a ansiedade com relação a esse processo cognitivo é a resposta emocional. E essa resposta emocional nós vamos entender no vídeo de hoje por que ela acontece. Por que nós temos aí essa resposta? Essa resposta, ela varia de pessoa por conta da avaliação que você faz do perigo eminente ou irracional, né? Possível ou irreal. Então, cada um de nós tem uma maneira de perceber aquilo, e isso varia de pessoa para pessoa, de acordo com as nossas crenças, com os nossos esquemas, né, baseados na nossa personalidade. Aquilo que pode me assustar, que pode ser uma ameaça para mim, pode não ser uma ameaça para outra pessoa. E isso é consequência dos nossos modos esquemáticos aí. E hoje nós vamos falar do modelo cognitivo da ansiedade. É muito importante que você não esqueça. O medo é um alarme. Imagina o alarme da sua casa acionando. Então, esse alarme é o medo no nosso corpo, no nosso organismo. Quando você vê uma situação, ele já aciona para você ficar atento, para você avaliar. Aí o segundo passo desse mecanismo cognitivo é nos conduzir a fazer uma avaliação. Lembra da previsibilidade, lembra da contrabilidade, da nossa necessidade de prever e controlar essas ameaças? Pois é baseado nessa previsibilidade, associada agora ao nosso modo de vulnerabilidade, porque isso também implica muito na sua capacidade, ou melhor, no resultado daquilo que você vai perceber, né? Então aí você olha para aquilo, você viu o perigo, o medo alertou e você avaliou aquilo e vem, qual é a minha previsibilidade? Qual é a maneira que eu tenho para prever aquilo, prever como vai ser, como vou sair disso, como controlo todos esses riscos, né? Mas aí vem ali a base de tudo isso, nível da sua vulnerabilidade. Se você está muito vulnerável emocionalmente, provavelmente você vai se sentir muito ameaçado e o nível de perigo vai ser maior do que a sua capacidade de enfrentamento. Então, isso determina a intensidade das suas emoções. Interessante, né, gente? Assista esse vídeo mais de uma vez para vocês entenderem, porque a ansiedade nunca mais vai ser a mesma na sua vida, tá? Porque o nosso cérebro precisa de conhecimento, ele precisa de informação para que ele possa buscar meios e alternativas, porque esse bichinho, vamos ver se eu tô do lado certo agora, lá. Esse coleguinha aqui, ele é fantástico. Garanto para você, sou apaixonada por neurociência e isso é uma das minhas formações, né? Neurociência, terapia cognitiva comportamental e esquemas. É a base da essência teórica aí do meu trabalho. Mas vamos lá, vamos entender um pouco melhor o que é esse modo cognitivo. Eu preparei aqui
um material para mim falar com vocês. Bom, na terapia cognitiva, que é onde a gente vai começar explicando aqui, né? Para ansiedade e depressão, é ensinado aos pacientes uma linguagem muito básica. A gente sempre fala, vocês talvez já devem ter ouvido isso em algum post, muita gente fala sobre isso, porque é o princípio do modo cognitivo aí, do método de trabalho da TCC para a ansiedade e para a depressão. E marca isso também na sua mente. A forma de você pensar afeta a forma de você sentir. Isso é uma verdade, gente. A maneira como você pensa sobre as coisas, a forma que você pensa sobre as coisas, ela incentiva os seus tipos de sentimentos. Se você tem na sua mente só pensamentos negativos, só pensamentos de desconfiança, é óbvio que você vai sempre estar sentindo uma sensação ruim, você sempre vai estar em alerta, você nunca vai conseguir confiar no outro. Porque tudo que se pensa, a gente sente, né? Essa afirmação simples, ela é fundamentada na teoria cognitiva e também ela é usada na terapia de transtornos emocionais. Todos os transtornos emocionais, essa afirmação vem como princípio básico aí de trabalho, tá? Os indivíduos frequentemente não reconhecem como seus pensamentos o que afeta o seu estado de humor. Isso é a grande disfuncionalidade dos pacientes. Por quê? Porque eles não conseguem reconhecer que são os seus pensamentos que desencadeiam aquela sensação ruim. E geralmente nós estamos tão acelerados, tão rápido no corre-corre da vida e a gente não percebe o que está pensando. Quando eu pergunto no paciente, o que você está pensando agora? Ele fala assim, nada, não sei, nada. Mas é óbvio que ele está pensando alguma coisa. O problema é que ele não consegue tomar consciência desses pensamentos para identificar os seus sentimentos. Porém, se eu pergunto para eles, o que você está sentindo agora? Aí ele vai dizer para mim, estou sentindo medo. Então, provavelmente, tem um pensamento de ameaça ali, tem algum alerta, alguma coisa que está pedindo para que ele fique atento, mas ele não consegue identificar esse pensamento. Quando você consegue identificar esse pensamento, automaticamente você responde a esse pensamento. Respondendo a ele, você pronto, soluciona. Acordei angustiada, acordei preocupada, só está sentindo angústia, só sente angústia, só reconhece a angústia, mas não consegue perceber que pensamento é esse que provoca esse sentimento de angústia. Geralmente a pessoa pode estar pensando ali, vamos supor que está aqui na terapia, né? Na terapia com a Adri, igual lá do nosso canal do Insta. Você está ali com esse sentimento. Primeira coisa que eu vou perguntar para esse paciente é, você está preocupado com alguma coisa? Tem acontecido alguma coisa recente na sua vida? Ele pensa, faz ali uma reflexãozinha rápida, ele fala assim, tô preocupado com as contas do mês, acho que esse mês eu não vou conseguir pagar todas as contas. Pronto. Então, nós já identificamos o pensamento que está ali sendo uma preocupação e uma ameaça. Qual que é a ameaça? A ameaça é de não conseguir honrar os seus compromissos do mês. Logo, a gente traz esse pensamento para a consciência. Então, vamos responder esse pensamento. Por que você acha que você não vai conseguir honrar seus compromissos? Porque esse mês nós estouramos o orçamento doméstico, o nosso orçamento de casa, tivemos alguns imprevistos e tudo. Então, eu acho que a nossa renda não vai conseguir cobrir aí todas essas despesas. Então, o que nós podemos fazer? Já que é importante para você dar uma satisfação para todos os seus credores, para todas as pessoas, manda uma notícia, manda notícias, manda uma mensagem, avisa, ou então você pode dar um pouquinho para cada um, né? Seleciona as prioridades, atenda as prioridades e o restante você pode trabalhar ali dando um pouquinho para cada um. Moral da história, né? Nós conseguimos então dar respostas para aquele pensamento. Teu cérebro já entendeu o que ele vai fazer com aquilo e automaticamente aquilo vai fluir, o seu processo mental vai continuar e você já vai começar a pensar em como fazer e aí vem soluções. Lembra da previsibilidade, da necessidade de controle? Então agora você já passa a ter uma possibilidade de previsão, que você já começa a idealizar coisas futuras, né? Porque a ansiedade é isso, é a previsão de futuro, tendo, no caso, uma previsão sem controle e sem alternativas. É isso que desencadeia a ansiedade. Então, você já começou a perceber que você já tem ali uma previsão e você já passa a ter controle sobre aquilo. Retomando o controle, a previsibilidade, a sua vulnerabilidade, o seu medo, a sua sensação de vulnerabilidade,
de falta de segurança, ela vai diminuindo, né? E aí você vai voltando a ter uma resistência afetiva. Então, geralmente, a ansiedade, ela funciona como? Existe uma situação ali, um gatilho, existe um pensamento, você faz uma avaliação sobre aquele pensamento, a resposta dessa avaliação, o tipo de avaliação que você faz, gera as emoções, né? O sentimento ansioso. E esse sentimento ansioso aí que vai desencadeando sensações ruins e você entra num ciclo. A crise de pânico, por exemplo, é quando você faz esse ciclo mais de uma vez, né? Você conclui o primeiro ciclo, gatilho, pensamento, avaliação, você teve a previsibilidade, você teve a dificuldade de viu que não tem controle daquela situação, desencadeou o medo, intensificou esse medo, volta e vai. Nível 1, nível 2, que na verdade é a conclusão do ciclo, né? Ciclo 3, ciclo 4. Quando a pessoa chega na quinta vez que ela está concluindo esse ciclo de previsão, porque ele fica buscando uma alternativa, porque não tem previsão, não tem como controlar, e ele está buscando, esse sentimento de medo, esse alerta é igual uma sirene. Começa baixinho, baixinho, depois ele vai aumentando, né? O alarme do carro, quando você tá sem cinto, começa baixinho. Pi, pi, pi. Daqui a pouco aquele tem que tá gritando na tua orelha, que é pra você pôr o cinto. Então, é mais ou menos assim, o alerta do medo dentro dos ciclos aí de pânico, quando a gente começa a desenvolver essa questão. Os indivíduos, geralmente, gente, eles supõem que situações e não cognições, ou seja, que é a situação o problema, não é a avaliação que ele faz sobre o problema. Então, tem até outro clichê por aí que o pessoal fala assim, não é o problema que é o problema, é o que você acha do problema. Literalmente é isso, não é o problema, ou não é a questão, não é a situação, é o que você acha sobre aquilo, é a opinião que você tem, a avaliação que você faz sobre aquilo, tá? Então, não é a situação, é as cognições, a maneira como você percebe, né, que é responsável pela sua ansiedade. Considere, por exemplo, como você se sente no período anterior a um exame importante. A gente tem que fazer um exame de mama. Nossa, falou que é uma biópsia, todo mundo já fica lá. Não, ruim, com crise de ansiedade. Por quê? Porque é um exame que pode remeter a um resultado muito ruim. Você não tem como prever o resultado, você não tem como controlar o que vai acontecer, e isso desencadeia sentimentos ansiosos aí, vai levando você a crises de ansiedade, por exemplo, né? A ansiedade, ela será alta se você espera que o exame seja difícil e você duvida de seu nível de preparação. Por exemplo, às vezes você chega lá, acha que você está muito vulnerável, acha que realmente tem um nódulo, tem alguma coisa, enfim, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que a percepção, a avaliação que você faz sobre os fatos determina a intensidade da sua ansiedade, tá? Deixa eu ver o tempo do vídeo, que eu tô cuidando do tempo. Tá, então vamos lá. Vamos falar agora da visão geral desse modelo cognitivo de ansiedade. Gente, a ansiedade nada mais é do que um estado de vulnerabilidade aumentada. O que isso significa? Nossa vulnerabilidade é o quanto você está vulnerável, o quanto você está fragilizado, o quanto você está em risco diante de uma situação, nível de vulnerabilidade, né? Então, vamos entender agora a perspectiva cognitiva da vulnerabilidade da ansiedade. A perspectiva cognitiva sobre a ansiedade se caracteriza ou se centraliza na noção de vulnerabilidade. Agora, vamos entender o que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade pode ser definida como a percepção de uma pessoa de si mesma como sujeita a esses perigos internos e externos, sobre os quais ela não tem controle, ou ela é insuficiente, né, para permitir-lhe um senso de segurança. Então, é quando a pessoa se vê e ela entende que não tem como me proteger disso, não tem como evitar isso, não tem como deixar de passar por isso. Então, a vulnerabilidade nada mais é do que a percepção de uma pessoa, né, sobre si mesma, de si mesma, como sujeita a perigos internos e externos.
Então, gente, nas síndromes clínicas, o senso de vulnerabilidade é ampliado por certos processos cognitivos disfuncionais. Esses processos cognitivos são as nossas crenças, é os nossos modos esquemáticos, é tudo aquilo que faz com que a gente crie uma percepção equivocada, disfuncional sobre aquilo. Às vezes, por exemplo, uma pessoa tem medo de barata. A barata, na cabeça de uma pessoa que tem um processo cognitivo disfuncional sobre a figura daquele inseto, a barata pode matá-lo. A barata é maior do que ela. A barata é mais perigosa do que ela. E a gente sabe que não é assim. Esse processo não funciona assim. Porém, quando o processo está ali sendo disfuncional, para ela é uma ameaça muito grande. Então, vocês conseguiram entender nesse vídeo que o modelo cognitivo da ansiedade é baseada numa situação gatilho, na maneira como você percebe isso, a avaliação que você faz sobre a situação, né? E o nível de vulnerabilidade que você se encontra. Então, quando você faz isso, gente, de modo cognitivo, um processo cognitivo de forma inconsciente e em frações de segundos. Nós realizamos esse mecanismo muito rápido. Então, é muito importante que você entenda como que você se encontra. Então, assim, só pra gente fechar esse episódio. Para você ter uma ansiedade alta, seria o quê? O aumento da probabilidade, o aumento da gravidade da ameaça. Então, quanto maior a ameaça e menor a sua capacidade de enfrentar aquilo e a sua sensação de segurança, o resultado é uma ansiedade muito alta. Então, quanto maior a probabilidade, né, ou a gravidade daquela ameaça, porque às vezes a ameaça pode ser existente e pode não ser existente. Então, por isso que eu falo probabilidade e a gravidade da ameaça, né? E quanto menor for a sua capacidade de enfrentar e a sua condição de segurança, o seu sentimento de segurança diante daquilo, maior a sua sensação de ansiedade. Outro ponto também que define muito se é alta ou baixa essa sua capacidade de enfrentamento é a questão da nossa vulnerabilidade, que é o que a gente está falando agora. E para como funciona o modelo cognitivo da baixa ansiedade? A baixa ansiedade é quando a probabilidade, a sua perspectiva, né, a avaliação que você faz da situação tem uma baixa probabilidade ou uma baixa gravidade de ameaça e a sua sensação de enfrentamento e de segurança diante daquela situação é muito maior. Então, é o contrário. Probabilidade baixa de ameaça, né? E uma alta sensação de enfrentamento, uma alta condição de enfrentamento e sensação de segurança gera uma ansiedade baixa. Ansiedade alta é quando você vê a probabilidade e a gravidade de uma forma muito maior do que a sua capacidade de enfrentar e a sua sensação de segurança. E uma ansiedade moderada, que a gente pode considerar um estado natural aí, né? É quando a probabilidade de ameaça, de perigo, ela é igual, né, à sua capacidade de enfrentar e a sua sensação de segurança diante daquela situação. Entenderam? Então, esse é o modelo cognitivo da ansiedade. É muito importante que você compreenda, assista e reveja esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, para que você compreenda que a ansiedade nada mais é do que a sua percepção dos fatos, das situações, né? E aí você faz a percepção como? Você analisa a sua previsibilidade, como que pode ser, como pode acontecer aquilo, e a sua necessidade de controle, como posso controlar essa situação? Essas respostas desencadeiam se a sua ansiedade será baixa, alta ou normal. E é lógico que antes disso tudo, o nosso alerta aciona, que é o medo, que é um sentimento natural e de segurança. Porém, existe um detalhe que tem pessoas que têm medo de sentir medo. Quando o alerta toca, a pessoa já entra em parafuso porque o medo apareceu. E aí o medo aparecendo, que também pode ser reflexo de um modo esquemático disfuncional, faz com que ela se fragilize
e a sua vulnerabilidade vai lá em cima e ela não consegue mais nem racionalizar, nem avaliar se é perigoso, se não é perigoso, fazer previsão, avaliar se tem controle ou não tem controle da situação, ok? Gente, vocês percebem como que a nossa mente é maravilhosa, é complexa. Isso aqui, gente, é algo assim fascinante. Por isso que fazer terapia não é só para quem tá doente. Fazer terapia é para você se entender, para você conhecer como a nossa cabeça funciona, para você usar ela a seu favor. Beleza? Até o próximo episódio da nossa série sobre ansiedade. Até mais. Tchau.